Olá, meu nome é Mariana Malvese e eu e meus colegas Júlia Santos Soares, Carolina Gregório de Lima, Letícia Oliveira de Quevedo, Milena Soares de Andrade Nicolau, fizemos esse trabalho com a orientação do Dr. Kelson Rude Ferrari. Então, o nosso trabalho é sobre alimentação complementar responsiva, na prevenção da obesidade infantil, uma revisão de evidências atuais. Então, na nossa introdução, nós temos que o desenvolvimento do cérebro humano ele é moldado pelo ambiente e pelas experiências vividas na primeira infância. Então, é muito importante a interação entre cuidador e criança para a formação social e emocional, sendo marcada por atitudes acolhedoras, sensibilidade, resposta adequada às necessidades da criança e também a ausência de práticas punitivas. É, Nessas interações, a alimentação responsiva tem uma posição muito importante, porque ela integra o cuidado psicossocial nos primeiros anos de vida e configura um dos principais vínculos entre mãe e filho. O objetivo do nosso trabalho é investigar a importância da alimentação responsiva nesse desenvolvimento infantil, destacando a contribuição dela na prevenção da obesidade e os métodos de incentivo e hábitos alimentares saudáveis na introdução dos alimentos. Então, a obesidade infantil é uma condição complexa e multifatorial, e ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. E ela é determinada tanto por fatores genéticos, quanto ambientais, quanto psicossociais. E, a nível global, está tendo um crescimento contínuo dessa condição, o que desperta muita preocupação, porque causa impactos negativos na saúde da criança, como a dificuldade no desempenho escolar e também um aumento do risco de doenças crônicas na vida adulta. Então, a introdução alimentar, ela é recomendada a partir dos 6 meses de idade e ela ocorre quando o leite materno já não é suficiente para atender a demanda da criança, né? As demandas nutricionais. Então, nessa etapa, amplia-se a diversidade dos sabores e texturas, influenciando na formação de preferência alimentar que nós temos ao longo da vida. Então, o papel dos pais é muito importante nesse processo, porque são eles que escolhem e que oferecem os alimentos para o filho. Então, nesse momento, pode ser usado diferentes estratégias, como a alimentação tradicional e a alimentação responsiva, que é a que a gente está trazendo hoje no nosso trabalho. Então, na modalidade tradicional, né, o cuidador define a quantidade e a progressão de textura que vai dar para a criança, podendo limitar essa capacidade da criança de regular a própria ingestão, aumentando a probabilidade do ganho excessivo de peso, que é o que está em questão, né, a obesidade infantil. Então, em outra visão, a alimentação responsiva, ela prioriza um ambiente calmo, prazeroso, sem distrações, estimulando a interação da criança nas refeições familiares, e isso valoriza muito os sinais de fome e saciedade da criança, promovendo essa autonomia e essa autorregulação alimentar, prevenindo uma superalimentação. No caso, seria alimentar a criança quando em sinais de fome, quando em sinais de necessidade alimentar, e não dar a cada X tempo, a cada, né, para poder ter um controle maior do que a criança se alimenta e do tempo de alimentação. Então, como conclusão do trabalho, a gente traz que a obesidade infantil é uma condição em expansão, em aumento, né, globalmente, de múltiplas causas e que requer uma estratégia de prevenção consistente. Então, a alimentação responsiva, ela se apresenta como uma abordagem indicada, a mais indicada, por fortalecer esse vínculo afetivo entre o cuidador e o filho, estimular essa independência da criança e contribuir para a adoção de hábitos alimentares equilibrados, diferentemente do método tradicional, que concentra o controle nas mãos do adulto. A alimentação responsiva, ela ensina a criança a perceber e respeitar os próprios sinais de fome e também de saciedade, reduzindo essas chances que eu comentei anteriormente da superalimentação e, consequentemente, da obesidade ao longo da vida. Então, aqui eu trouxe as nossas referências usadas e aqui também mais algumas referências. Muito obrigada pela atenção.